Olá, paz seja convosco. É uma grande alegria estarmos juntos para mergulhar em um dos temas mais fundamentais e glorioso da fé cristã, a doutrina dos atributos de Deus. A nossa jornada hoje não é apenas um estudo acadêmico, é na verdade uma exploração que nos convida à adoração. A teologia sistemática busca organizar e descrever de forma clara e coerente o que a Bíblia nos revela sobre Deus e sua obra, e qual pode ser a nossa principal tarefa se não conhecer aquele que nos criou e nos redimiu. O conhecimento de Deus não é algo superficial, é o alicerce para uma fé sólida e um relacionamento profundo. Entender quem Deus é, seu caráter, suas qualidades e seu modo de agir nos capacita a confiar nele em todas as circunstâncias. Quando estudamos seus atributos, estamos, em essência, nos aproximando de sua majestade, de sua bondade e de sua soberania. A nossa aura está dividida em duas grandes categorias: os atributos exclusivos e os atributos morais. Os atributos exclusivos, também chamados de incomunicáveis, são aqueles que pertencem somente a Deus, sendo parte de sua essência única. Já os atributos morais ou comunicáveis são aqueles que ele compartilha conosco, criaturas feitas à sua imagem e semelhança. O objetivo da nossa aula é, portanto, não apenas fornecer informações, mas também transformar o nosso entendimento sobre Deus. Ao final, espero que você saia com uma visão mais ampla e maravilhosa de quem Ele é e que essa visão leve a adoração e a uma confiança ainda maior em seu caráter. Que o Espírito Santo nos guie e nos ilumine enquanto desvendamos as verdades sobre o nosso grandioso e maravilhoso Deus. Que Ele nos conceda sabedoria para compreender e humildade para adorar. Hoje iniciaremos o estudo de um dos temas mais importantes da teologia, os atributos de Deus. O livro-texto nos mostra logo de início que Deus é acessível. Mas como podemos conhecê-lo, se ele é tão grandioso e infinito? A resposta é: através de sua revelação. Deus se manifestou de forma inteligível e compreensível, principalmente por meio de sua palavra, a Bíblia. É nela que encontramos a descrição de seus atributos, que nos revelam quão grande e maravilhoso ele é. É fundamental entender que os atributos de Deus não são apenas características, mas sim a expressão de seu próprio ser e caráter. Deus é uma pessoa, e seus atributos revelam os traços de sua personalidade. O texto faz uma distinção importante entre o caráter de Deus e o nosso. Enquanto nós, seres humanos, temos virtudes e defeitos, Deus é perfeito. Nele não há qualquer aspecto negativo. Essa perfeição é a base para sua santidade. Portanto, quando estudamos os seus atributos, não estamos apenas adquirindo conhecimento, mas estamos nos aproximando de um ser que é pura perfeição, amor e poder. Esse estudo deve nos levar a uma profunda admiração e adoração. Para facilitar nosso estudo, os teólogos classificaram os atributos de Deus em duas grandes categorias. A primeira, que o livro-texto chama de atributos exclusivos, refere-se a quem Deus é em si mesmo. Esses atributos não podem ser compartilhados com nenhuma criatura. Eles revelam a natureza mais íntima e singular de Deus. Ele é o único que possui esses atributos e eles definem sua identidade divina. Um exemplo que veremos em breve é a onisciência de Deus. Ele é o único que sabe de todas as coisas. A segunda categoria é a que o livro-texto chama de atributos compartilhados ou morais. Diferentemente dos primeiros, esses atributos podem ser vistos, ainda que em menor medida, em suas criaturas.
Eles nos mostram a maneira como Deus se relaciona conosco e com o universo. Por exemplo, a Bíblia nos diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que significa que Ele compartilhou conosco qualidades como amor, justiça e bondade. O estudo desses atributos nos ajuda a entender não apenas o caráter de Deus, mas também a nossa própria natureza, refletindo a moralidade divina. Agora vamos nos aprofundar nos atributos exclusivos. O primeiro que o livro-texto nos apresenta é a espiritualidade de Deus. A Bíblia nos diz em João 4,24 que Deus é espírito. Isso significa que ele não é um ser material, não é feito de carne e osso. Ele não está limitado pelas leis físicas, espaciais ou temporais. Sendo espírito, ele não pode ser visto com os nossos olhos naturais, mas isso não o torna abstrato. O livro-texto nos lembra que Deus é uma pessoa com pensamentos, sentimentos e vontade. Ele pensa, fala e age. Sua natureza de espírito é infinita e não pode ser completamente compreendida por nós. Ele se manifesta de forma sobrenatural no mundo natural. Uma passagem interessante é a de Êxodo 24, versículo 9 e 10, onde Moisés e os anciãos viram a Deus. O livro-texto explica que essa foi uma manifestação na forma física, para que pudessem percebê-lo, mas não significa que Deus tenha um corpo físico. O próximo atributo exclusivo que estudaremos é a infinidade de Deus. Afirmar que Deus é infinito significa que ele não tem limites. Nenhuma barreira, seja ela humana ou natural, pode contê-lo. O livro-texto nos ajuda a entender essa infinidade dividindo-a em dois aspectos, a imensidade e a eternidade. A imensidade de Deus se refere à sua presença em relação ao espaço. O Salmo 139 e Jeremias 23 nos mostram que Deus está em todo lugar, no céu e na terra, e até mesmo em lugares que nós nem podemos imaginar. No entanto, o livro-texto faz uma distinção importante entre a imensidade e a imanência. Deus está presente em todo lugar, mas não de forma que ele seja o próprio lugar. Ele é transcendente, ou seja, está acima e além de toda a sua criação. A eternidade de Deus, por sua vez, se refere à sua infinidade em relação ao tempo. Ele não tem início nem fim. Ele existe desde sempre e para sempre. O texto bíblico nos diz que ele é imutável, o que significa que ele não muda. A sua natureza, os seus planos e as suas promessas são constantes. Ele não está limitado pela sucessão de pontos no tempo, como nós, mas vê o passado, o presente e o futuro de forma simultânea. Um dos atributos mais importantes para a fé monoteísta é a unidade de Deus. O livro-texto nos leva a Deuteronômio 6.4, o famoso Shema Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa afirmação é a base para toda a fé judaica e cristã, distinguindo-a de qualquer forma de politeísmo. Não há vários deuses, mas apenas um único e verdadeiro Deus. O livro-texto esclarece que essa unidade pode ser entendida de duas maneiras, a unidade absoluta e a unidade composta. A unidade absoluta é a ideia de que Deus é único. Não há outro como ele. A unidade composta, por sua vez, nos introduz ao mistério da Trindade. O texto explica que, embora Deus seja um, ele existe em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A natureza humana, composta de corpo e espírito, pode nos ajudar a entender essa ideia de unidade composta sem que a pessoa se despersonifique. A Trindade não é uma contradição, mas uma revelação da natureza complexa e perfeita de Deus. Chegamos a uma nova categoria de atributos exclusivos, os que o livro-texto chama de atributos ativos. Eles são chamados assim porque revelam a ação de Deus. O primeiro e mais impressionante deles é a onipotência. A palavra onipotência significa todo-poderoso. Isso quer dizer que Deus tem poder ilimitado. Ele pode fazer tudo o que deseja e que está em harmonia com sua natureza. Passagens como Abacuque 1.3 e Gênesis 1.1 nos mostram que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas.
Seu poder criativo é incomensurável. É importante notar, como o livro-texto menciona citando teólogos, que a onipotência de Deus não significa que ele possa fazer algo que contrarie sua própria natureza perfeita. Por exemplo, ele não pode mentir ou cometer o mal, porque isso seria contra quem ele é. Seu poder está sempre ligado à sua santidade e bondade. A onipotência de Deus não é apenas um conceito abstrato, ela se manifesta de forma concreta na história e na criação. O livro-texto destaca algumas dessas manifestações. Uma delas é o governo soberano de Deus sobre tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Outra manifestação é o poder sobre os anjos, principados e potestades, incluindo o próprio diabo. E, claro, a ressurreição de Jesus Cristo, que é a maior prova da onipotência de Deus sobre a morte. O livro-texto também nos lembra que a onipotência de Deus é vista na criação e no corpo humano, um sistema incrivelmente complexo e interdependente. O texto cita estatísticas impressionantes, como o número de ossos, músculos e nervos, para ilustrar a complexidade e a perfeição da criação. Essa observação nos leva a admirar ainda mais o poder de Deus, que não apenas criou o universo, mas também o mantém funcionando em cada detalhe. O poder de Deus está presente em toda a vida, e ela é sustentada por ele. Outro atributo ativo e exclusivo é a onipresença. O livro-texto afirma que Deus está em todo lugar e nada pode fugir de sua presença. Passagens como o Salmo 139 e Jeremias 23, versículos 23 e 24 reforçam essa verdade. A onipresença de Deus, porém, não significa que ele se mistura com a criação. Ele não é o universo, como o panteísmo sugere. Ele está presente na criação, mas também a transcende. O livro-texto distingue entre a imensidade e a imanência de Deus. Sua imensidade se refere à sua presença em relação ao espaço em cada ponto do universo. Sua imanência, por sua vez, é a sua presença ativa e operante na vida e no mundo. Deus está presente e trabalhando em tudo o que acontece no mundo. É importante entender que a presença de Deus se manifesta de várias formas, como em glória, de forma eficaz, providencialmente e judicialmente, como o livro-texto nos lembra. Apesar de estar em todo lugar, Deus não habita da mesma forma com os pecadores e com seus servos. Ele está presente e opera nos processos da história, fazendo a distinção entre o passado, o presente e o futuro. Finalmente, o terceiro atributo ativo que abordaremos é a onisciência. Onisciência significa todo conhecimento. O livro-texto nos diz que Deus é onisciente e que nada acontece sem que ele saiba. Ele tem conhecimento pleno de tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá. Ele conhece não apenas os eventos, mas também os pensamentos e as intenções de cada coração. A onisciência de Deus é a base para que ele tenha planos perfeitos para nós. Porque ele conhece todas as possibilidades e resultados, seus julgamentos são feitos com perfeição e suas promessas são infalíveis. O livro-texto também aborda alguns paradoxos relacionados à onisciência, como a predestinação e a permissão do mal no mundo. No entanto, é importante entender que o conhecimento de Deus não anula o nosso livre-arbítrio. Ele sabe o que faremos, mas não nos força a fazê-lo. Ele permite o mal para que seus propósitos soberanos se manifestem, e a Bíblia nos garante que, no final, o mal será vencido. Para aprofundar nosso entendimento da onisciência, o livro-texto nos apresenta alguns paradoxos que, à primeira vista, podem parecer contraditórios. O primeiro é a predestinação. A Bíblia nos ensina que Deus sabe todas as nossas escolhas e o nosso destino está em suas mãos. No entanto, a presciência de Deus não elimina a nossa responsabilidade. Deus sabe, mas não nos força a agir contra a nossa vontade. O segundo ponto é a permissão do mal e do pecado. Deus poderia ter aniquilado o mal de uma vez por todas, mas Ele o permite para que o nosso amor e nossa fé sejam genuínos, sem coerção. Por fim, o livro-texto aborda o sofrimento. Por que um Deus bom permite o sofrimento? A Bíblia nos ensina que o sofrimento tem um propósito pedagógico. Ele pode ter várias causas, desígnio de Deus, ação do homem e até mesmo a ação de Satanás, mas em todos os casos, Deus usa o sofrimento para nos educar e nos santificar.
Ele permite que passemos por provações para nos purificar e nos aproximar dele, elevando-nos a um novo nível de intimidade e conhecimento. Para concluir nosso estudo sobre os atributos ativos, o livro-texto nos lembra que a onisciência de Deus deve ser fonte de conforto e não de medo. Saber que Deus é onisciente significa que ele tem acesso a todas as informações e que seus julgamentos são perfeitos. Ele não precisa rever suas avaliações, pois já conhece o resultado de todas as possibilidades. Ele sabe o que é bom e o que é ruim. Isso nos dá segurança para orar e confiar em sua vontade. Se Deus sabe de tudo, ele é capaz de planejar e executar seus planos de forma infalível. Não há surpresas para ele. Nosso conhecimento dele é limitado, mas o dele é completo. Portanto, podemos descansar em sua soberania e em sua sabedoria, sabendo que ele jamais falhará. Ele trabalha para o nosso bem e executa seus planos com total certeza. Chegamos ao fim de mais uma aula e eu espero de coração que o nosso estudo sobre os atributos de Deus tenham sido mais do que um exercício intelectual para vocês. A teologia sistemática é a ferramenta que usamos para organizar e entender a revelação divina, mas a sua finalidade última é nos levar à adoração. Se saímos daqui hoje com uma visão mais grandiosa de Deus, com um coração mais confiante em sua soberania e com um desejo maior de nos aproximarmos dele, então nossa missão foi cumprida. Entender que Deus é onipotente, onipresente e onisciente deve nos trazer um profundo senso de paz. Ele não é um Deus distante, alheio aos nossos problemas. Ele está em todo lugar, sabe de todas as coisas e tem todo o poder para agir em nosso favor de acordo com seus propósitos perfeitos. O fato de que ele permite o sofrimento e o mal não significa que ele é indiferente, mas sim que ele é um Deus que trabalha para o nosso bem final, usando as circunstâncias para nos santificar e nos aproximar dele. Lembre-se de que o nosso Deus não é um conceito filosófico, mas uma pessoa viva. Ele é o Pai que nos ama, o Filho que nos salvou e o Espírito Santo que nos guia. A beleza de seus atributos se manifesta em seu amor por nós. O amor de Deus é a base de todo o seu caráter e é por meio de Cristo que somos capazes de conhecer e experimentar esse amor em sua plenitude. Que a nossa fé seja alicerçada não apenas em sentimentos, mas na verdade imutável de quem Deus é, que o nosso conhecimento dele nos leve a uma vida de total dependência e confiança nele. Aprofundar-se em teologia não é apenas para adquirir conhecimento, mas para que a nossa alma seja enriquecida e a nossa vida seja transformada. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de nos aprofundarmos no estudo de quem Tu és, Senhor. A nossa mente humana é tão limitada para compreender a Tua infinidade, a Tua onipotência, a Tua onipresença e a Tua onisciência. Mas Tu, em Tua misericórdia, te revelaste a nós através da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque Tu és o único Deus verdadeiro. Obrigado porque o Teu poder é ilimitado e a Tua presença está em todo lugar. Ajuda-nos a confiar que, não importa onde estejamos, Tu está conosco. Acalma os nossos corações nas horas de ansiedade, lembrando-nos que Tu sabes de todas as coisas e que os Teus planos são perfeitos. Pedimos-te perdão pelas vezes em que duvidamos do Teu poder e da Tua bondade. Perdoa-nos por tentar controlar as situações, esquecendo-nos que Tu és o soberano sobre todas elas. Que o conhecimento do Teu caráter nos leve à confiança inabalável em Ti, mesmo quando não compreendemos as circunstâncias. Abençoa cada aluno aqui presente e todo aquele que busca Te conhecer mais profundamente. Que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes e nos dê sabedoria para aplicar essas verdades em nossas vidas diárias. Que a nossa adoração seja sincera e a nossa obediência fruto do amor por Ti. Nós Te louvamos por quem Tu és e por Teu caráter perfeito e por Teu amor sem fim, e no precioso santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém.